Alô pessoal, mais uma vez aqui com vocês, fala Valdir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais, também pela nossa rede União de Rádios. Você que quiser ouvir a Rede União, é só acessar Valdir Carvalho /Rádio Metrópole 7 ou Rádio Metrópole 7 /Valdir Carvalho. Bom, a gente vai continuar aqui num assunto agora falando sobre cristianismo. E graças a Deus que esse assunto ele está sendo muito bem aceito, até porque nós não estamos no intuito de chegar e ficar criticando A e B. Não. Nosso intuito é de chegar aqui e de falar sobre a Bíblia e alertar a igreja sobre o que está acontecendo. Então, por isso a gente está tendo uma boa aceitação. Semana passada, a gente falou sobre a conduta repreensível de Pedro, a conduta errada de Pedro e a repreensão que ele levou do então o mais novo, o caçula, ali no apóstolo, dos apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, que vendo o comportamento repreensível de Pedro, ou seja, um comportamento dúbio, incorreto, não digno de vamos botar de um cristão, ele foi chamado a atenção porque Paulo viu que quando o grupo da parte de Tiago e outros apóstolos não estavam ali reunidos, então Pedro olhava, observava e se comportava como um gentio, enquanto os outros apóstolos não chegavam, então ele se comportava como gentios. Então, comia, vamos botar assim, vamos fazer aqui uma conjectura, falava palavrão, bebia, fazia, acontecia, era um verdadeiro gentio. E quando os da igreja começaram a chegar, os apóstolos começaram a chegar, então ele começou a se afastar e mudou o comportamento, aí começou a se comportar como um judeu, de gentio, como ele estava se comportando, começou a mudar a postura dele porque os outros chegaram. E aí vamos fazer aqui uma aparência, então agora eu abandono esses daqui e fico esses daqui, que são o meu grupo. E depois como é que eu estou tendo um comportamento mundano, aí volta a ter um comportamento aqui, vamos botar judeu, e depois como é que eu vou falar para esse mundano que ele tem que ter como é que eu vou falar para ele do judaísmo, ou de Cristo? Então, quer dizer, o seu comportamento ele tem que ser, é um comportamento, foi o que Jesus falou, de uma fonte não pode jorrar duas águas, ou você tem que jorrar água amarga ou doce, tem que saber, não pode jorrar duas águas. Então, e o que estava acontecendo ali era que ele estava jorrando duas águas, amarga e doce. Então, o Paulo foi e chamou a atenção de Pedro. Mas o interessante a gente observar sobre a questão do apóstolo Pedro é o seguinte: muitas pessoas, é por isso que nós temos que tomar cuidado com o que está dentro da igreja. O povo, eu fico às vezes observando, o povo evangélico, é como que o povo evangélico ainda ele é muito fraco na Bíblia, como que ele se deixa muito se levar por questões de revelações, aí sim, revelações, profecia, no meio pentecostal tem muito isso, essa busca por profecias, como se fazia antigamente, você quer saber do futuro, ouvir Deus falando, então as pessoas vão muito por isso, e aí acabam sendo enganadas. Eu falei aqui sobre a questão do profeta menor, profeta novo, que acabou sendo conduzido a erro por causa do profeta velho, e o apóstolo Pedro, o que nós também podemos tirar de lição aqui do apóstolo Pedro, com relação à igreja, é o seguinte: Pedro, ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Pedro, ele foi chamado por Jesus. Pedro esteve presente na ressurreição de Jesus. Ele viu a multiplicação dos pães, ele viu a ressurreição de Lázaro, ele viu os sinais, ele viu a transfiguração de Jesus. Ele estava junto lá no monte, quando Jesus se transfigurou diante dele, de Marcos e de Tiago. Ele estava presente, ele viu a glória de Jesus, ele viu o rosto, tanto é que eles caíram, Eles ficaram apavorados porque Jesus se transfigurou na frente deles. Então Pedro viu tudo isso. Pedro esteve na ressurreição de Jesus, ele viu Jesus sendo levado aos céus. Então,
Ele participou ali de tudo, né? Ele viu a glória de Deus. Estava ali dentro da igreja, recebeu aquela, quando ele foi liberto lá, daquela libertação que ele teve do cárcere, mas impressionante, uma coisa, mesmo ele tendo visto tudo isso, até esse momento aqui em Gálatas, Pedro não estava convertido. Pedro, não, isso ele fala na carta dele, ele não era convertido ainda. Para se ter uma ideia, Pedro tendo todas essas características, e aí é que nós precisamos ficar entendendo, buscar entender, e ficar alerta com quem está dentro da igreja, ou os que estão chegando na igreja, ou os que estão começando a querer se apresentar. Por causa de quê? Pedro viu tudo isso e ainda não estava convertido. Ele estava convencido, mas não estava convertido. Tanto é que foi através de Pedro aonde Satanás tentou dissuadir Jesus, tirar Jesus, né, de seguir o seu caminho, que seria morrer pela humanidade. Pedro foi usado por Jesus. Tanto é que quando Jesus estava fazendo um discurso sobre a sua situação, o seu rumo, ele falou, falou, olha, não faça isso contigo, Jesus, porque você é o Filho de Deus. Ele tentou desmotivar Jesus ali de seguir o seu caminho. Jesus percebeu e falou, para trás de mim, Satanás. Falou, porque Pedro estava sendo usado por Satanás naquele momento ali para tentar fazer com que Jesus desistisse da caminhada. Então Jesus falou, olha, para trás de mim, Satanás. Também, em outros casos, Pedro, além disso tudo, negou Jesus por 3 vezes, e ainda tem quando Jesus, ele ressuscitou, e que Marcos, né, não lembro se é Marcos ou é João, eu sei que é um apóstolo que Jesus muito amava, e então Pedro começou a ver a relação de Jesus após a ressurreição com esse apóstolo, e foi lá para querer saber o porquê de que aquilo ele foi inquirir, né? Então Jesus falou para ele, Pedro, tu me ama? Amo, tu me ama. Então tá bom, cuida da minha igreja, também não te importa, né? Jesus deu logo um fora, não te importa o que eu estou falando ou fazendo com esse apóstolo aqui. Então a carnalidade ainda estava no coração, ele não estava convertido, ele estava convencido. Então, e quando chega aqui, e por isso que Paulo é levantado, porque até então, outro exemplo de que de Pedro ainda não estava convertido, é a questão de Cornélio, né? Cornélio é um exemplo disso, quando Deus desce aquele lençol, porque o evangelho precisava chegar até os gentios, mas até então eles só ficavam ali entre os judeus, eles não aceitavam que a palavra chegasse aos judeus, eles achavam que aquilo ali tinha que ser só mesmo entre Israel. E aí Deus desceu o lençol e falou assim, olha, mata esses animais e come. Aí ele falou, olha, eu não vou botar coisa imunda na minha boca. Aí Deus mata e come. Então o que acontece? Mas por causa de que aquele. Aí ele falou, Deus, eu não vou colocar coisa imunda na minha boca. Aí Deus falou, vai lá em Cornélio, porque ele está orando, e eu preciso que você vá lá, né, para chegar lá e fazer os trabalhos. Quando ele chegou na casa de Cornélio, ele viu Cornélio, né, já tinha recebido o Espírito Santo com ele. Aí chegou lá que ele entendeu, ele falou, caramba, por causa de quê? Ninguém chegou lá e levou a palavra. Deus já estava atuando na vida de Cornélio, porque Cornélio buscava Deus, ele era sincero, então ali mesmo Deus atuou. Ele falou aí que ele viu que aquilo que eles tinham recebido, que os judeus tinham recebido, os gentios também estavam recebendo, que era o Espírito Santo. Ele falou assim, ali ele percebeu que Deus não faz separações de pessoas, mas é tão necessário a gente observar como que ele não tinha ainda a visão do que Deus estava falando. Tamanho era o fato dele estar ainda, né, com o coração não voltado para Deus. Então, dentro da igreja ainda tem muitas pessoas assim, mas muita mesmo. Pessoas que estão há anos dentro da igreja, pessoas que estão participando de eventos da igreja, pessoas que já estão há séculos na igreja, andam como cristãos, mas não são cristãos. Eles estão convencidos, mas não são convertidos. Tem comportamentos dúbios. É um comportamento dentro da igreja, ele é muito cristão. Fora da igreja, mentiroso, caloteiro, beberrão, agressivo. Essas pessoas fazem isso. Fora da igreja,
dão péssimo testemunhos, comportamentos horrorosos, horrorosos fora da igreja. E dentro da igreja eles são, né, ali o santo, mas fora é uma coisa terrível. Então, e acham que serão salvos, e não serão salvos. Então, a não ser se arrepender de fato. Mas, assim como o apóstolo Pedro, que viu todas as obras de Jesus e foi chamado por Jesus e não estava convertido ainda, até esse momento aqui em Gálatas, o que acontece? Tem muita gente dentro da igreja assim. Que você olha ali, tem a aparência de cristão, mas ele não é um cristão. E é um perigo muito grande, porque depois quando essas pessoas se afastam, aí é problemático. Né? Que aí o estado dessas pessoas, Jesus fala sobre isso muito claro, a Bíblia fala sobre isso, que o estado dessas pessoas vão ser piores, né? O estado dela é pior do que quando ela já estava lá no mundo. Ela vem para a igreja e ela sai do mundo e vem para a igreja. Aí depois sai da igreja e volta para o mundo, então o estado dela vai ser pior do que o estado de antes. Então, assim como Pedro, é por isso que nós estamos vendo essa bagunça. A igreja aceitando tudo, é gente fazendo a igreja de comércio, usando as igrejas, adultério dentro da igreja, fornicação, o que nós estamos vendo aí hoje em dia, o mundo invadido da igreja, pastoras com comportamentos horrorosos, as pessoas perderam. Mas essas pessoas perderam o respeito à igreja, perderam por causa de quê? Porque o comportamento daqueles que se dizem cristãos também são comportamentos igual ao de Pedro. Então, tem que tomar uma repreensão para realmente ser cristão, para ser luz da terra e sal, né? O sal da terra e a luz do mundo. Ela precisa. Só que hoje o comportamento também dos cristãos, não vou generalizar, está igual ao de Pedro. Repreensível, incorreto. E precisa isso mudar. Então, e é o que tem, muita gente vê que tem muita gente dentro da igreja, religiosa, igual Pedro, são religiosas, eles não são convertidos, muitas religiosas. Estão ali, faz aquela postura, aquela coisa toda, mas na sua conduta, né, no seu comportamento, pelo seu comportamento, negam Jesus. Dentro de casa, dentro da casa, maltrata a esposa, maltrata a filho, não quer saber de trabalho, no trabalho desempenha um trabalho muito horroroso, mas são cristãos, mas dizem que são cristãos e falam de Jesus como, né, uma maravilha, né? Eles se julgam santos, mas não são. É aquilo que a gente fala, diante de Deus não adianta. Pode estar enganando até as pessoas, mas Deus não vai enganar Deus. Deus até permite. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aí. Vocês vão ter que prestar conta, vão ter que prestar conta. Então, assim como Pedro, e que esse comportamento é repreensível, dúbio, tem muitos da Bíblia da igreja. Aí vem um apóstolo Paulo, que era fariseu, e Deus precisou levantar o apóstolo Paulo, porque senão o evangelho não iria chegar aos gentios, porque eles estavam só naquele cercadinho deles ali. E aí Deus falou, essa cambada aí não tem condições não, vai continuar tudo no mesmo, então tem que levantar isso daqui, que esse é muito mais, né, dinâmico. E aí Paulo veio e fez o trabalho de Deus, ao ponto de ele se tornar praticamente o maior dos apóstolos. Né? Se você pegar toda a carta de Paulo, você pega a carta dos outros apóstolos, você vê que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, coisa que Pedro nem pensou, nem chegou a ver. Né? E Paulo tinha participado lá da morte de Estevão. Né? Paulo participou. Então, quer dizer, ele estava indo para a igreja, ele estava indo a Damasco para acabar com os cristãos, para trazer mesmo, para prender. Então Deus vai, levanta Paulo para fazer aquilo que tinha que ser feito. E os que estavam dentro da igreja não tinham condições. É impressionante como que isso ainda hoje está aí, no meio da igreja. Né? Você vê que tem cristãos que Deus está, não consegue, porque acho que é sempre estão com esse comportamento ainda repreensível, continua com os hábitos antigos, mundanos, né? Só que dentro da igreja aí faz ali, né, um tipo, faz um jeito, mas só que diante de Deus não vai passar batido. Então, é necessário sim que haja uma verdadeira conversão, e essa conversão ela não pode ficar só restrita a essas questões espirituais de dons, de profecia. Não, isso aí não quer dizer nada. O negócio de falar em línguas, falar em profecia, que tem visões. Não, isso não quer. O importante são os frutos. A Bíblia deixa claro: benignidade, amor, mansidão, ser irrepreensível, ou seja, ser correto, né, uma postura, ser brando, são os frutos. Então você tem que dar os frutos, que você realmente está ali, realmente revertido pelo Espírito Santo. Então, os frutos, você tem que mostrar também fora ali da igreja, através da tua postura
de uma educação, de um respeito, de saber falar, de saber trabalhar dentro da tua casa, respeitar seus filhos, respeitar sua esposa, tratar com dignidade, né? Tentar prover o que se pode ser feito. Aí sim, você. E acima de tudo, né? Acima de tudo, aí sim, e você dentro da igreja tem um caráter tanto fora quanto dentro da igreja, você precisa ter o mesmo caráter irrepreensível. Não é repreensível, irrepreensível, para que a glória de Deus ela seja estabelecida. Eu sou Paulinho Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.